Muito obrigada, Ana. Passo já de seguida à apresentação da próxima convidada, é a Sílvia Barros, é professora na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, na área da Psicologia. Tem doutoramento em Psicologia pela Universidade do Porto. Os seus principais interesses de investigação incluem a qualidade dos contextos de educação e cuidados, interações adulto-criança, envolvimento das crianças e a formação de profissionais de educação de infância. Atualmente é vice-presidente da Escola Superior de Educação, coordenadora do Gabinete de Relações Internacionais e passo já a palavra à Sílvia, que já está aqui pronta para começar. Sílvia, obrigada. Vou tirar. Nós já tínhamos aqui, não é? Sim. Tela cheia? Sim. Muito bom dia a todos e a todas. É com grande prazer que participo neste seminário. Agradeço o convite ao laboratório ProChild, que eu sei que tem feito um trabalho impressionante no âmbito do trabalho em creche, apoiando a formação e apoiando a educação e os cuidados das crianças mais novas. É também com muita satisfação que aqui venho, considerando o papel da Escola Superior de Educação do Porto na formação de educadores e de professores, e sabemos que muitos dos nossos profissionais, de educadores e educadoras de infância, vão inicialmente trabalhar em creche, portanto faz todo o sentido esta participação. Além disso, na Escola Superior de Educação do Porto temos também um centro de investigação focado nas questões da educação e eu convido-vos a todos e a todas a procurarem informação no nosso site, é o Centro de Investigação e Inovação em Educação, no qual poderão encontrar os projetos em desenvolvimento e algumas das conclusões que têm sido obtidas com estes projetos de investigação. E gostaria ainda de dizer que é com muita alegria que vejo neste auditório quase cheio muitas educadoras de infância que estão a ser formadas na Escola Superior de Educação ou que já acabaram os seus cursos na Escola Superior de Educação, e é um gosto ver-vos e rever-vos. Então eu vou-vos falar sobre a importância da qualidade das interações em creches para o desenvolvimento da criança nos vários domínios. E é muito bom saber que esta comunicação está perfeitamente articulada com a da doutora Ana Mesquita, e vocês vão percebendo porquê ao longo da minha apresentação. Todas sabemos que tem havido um grande investimento a nível nacional e internacional na creche, mas especialmente no aumento do número de vagas em creche. Em Portugal é impressionante o crescimento, de facto, muitas de vocês ainda não tinham nascido ou eram bebés. Nós tínhamos apenas 5,8% de taxa de cobertura em 1984. Imaginem, nas zonas rurais, não é? Era praticamente inexistente a oferta de creche. E neste momento a taxa de cobertura é de 52,9%. De facto, aquele gráfico mostra bem o aumento desde 2010. No entanto, tentem representar ali os 5% de 1984 e vão ver que, por exemplo, durante o meu período de vida, o aumento da taxa de cobertura de creches foi realmente impressionante. Também tem havido, a nível nacional e internacional, uma aposta para que a creche se vá tornando progressivamente gratuita. Em Portugal temos o programa Creche Feliz, que é muito recente, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, em que sabemos que as políticas sociais não são muito expressivas, também houve alguma movimentação no sentido de que haja mais apoios para as crianças frequentarem o equivalente às nossas creches. Apesar deste investimento,
quando falamos na qualidade, parece haver menos iniciativas, não é? Menos iniciativas, menos políticas públicas que, a nível nacional e internacional, garantam ou apoiem a qualidade das creches. Embora todas saibamos que é isso que faz a diferença. Não basta termos lugar em creches para muitas crianças, é a qualidade global da creche ou a qualidade das interações que vai fazer diferença ao nível do bem-estar emocional e do desenvolvimento das crianças. Há muitos sinais neste sentido, não é? A nível político, a operacionalização é que pode deixar ainda a desejar. Por exemplo, a Comissão Europeia publicou uma proposta de princípios fundamentais para um quadro de qualidade para a educação de infância na Europa. Este documento está disponível em várias línguas, também está disponível em português e penso que é essencial que todos os profissionais de educação de infância o leiam. Também há uma recomendação relativa a sistemas de educação e acolhimento na primeira infância de elevada qualidade, que pretende desenvolver um entendimento comum a nível do que significa a educação e os cuidados de elevada qualidade e que também permite apoiar os Estados-membros da União Europeia nos seus esforços para melhorar o acesso e a qualidade na educação de infância. Tem havido também estudos mais ao nível da economia e nós sabemos que isto é uma preocupação. Quanto é que custa investir na creche ou quanto é que custa investir na educação de elevada qualidade e qual vai ser o retorno? Então, investigadores da área da economia têm apoiado estes estudos e têm mostrado que há um grande retorno a nível económico. Portanto, mesmo em termos da economia, não é? Destas questões mais relacionadas com a quantidade de dinheiro investido, já há investigação que nos mostra que, de facto, vale a pena investir. Eu partilho aqui o site primeirosanos.pt, no qual eu também participo e que tem uma mensagem que eu acho muito importante e que também fala no stress tóxico, como a professora Ana Mesquita falou e que eu recomendo. Portanto, é neste sentido, não é? Há um retorno grande do que se investe em creche a médio e a longo prazo. Ora bem, então, eu venho falar-vos da qualidade das interações, não é? E há já muita investigação também no nosso país que mostra que a qualidade do ambiente de creche e de jardim de infância é importante para o desenvolvimento social, emocional e cognitivo das crianças. E alguns dos processos envolvidos foram claramente explicados pela professora Ana Mesquita. As interações entre adultos e crianças são particularmente relevantes a este nível. Há formas que nós na investigação utilizamos para observar e para avaliar a qualidade das interações adulto-criança, especificamente em creche, e eu sei que alguns destes instrumentos estão a ser utilizados nos projetos de investigação do ProChild, como a escala de avaliação do ambiente de creche, nas suas várias versões. As primeiras edições estão traduzidas para português. A versão mais recente está publicada no Brasil, portanto é relativamente fácil aceder à versão portuguesa, embora português do Brasil. Temos também o CLASS, que muitas de vocês já conhecem, Classroom Assessment Scoring System, também adequado para várias faixas etárias, e outros instrumentos como a escala das interações do prestador de cuidados, conhecida por SIS. Eu vou-vos dar alguns exemplos do CLASS na versão para bebés. E se há pouco investimento em creche, vocês sabem que há ainda menos nos berçários. Aliás, em Portugal, continua a não ser obrigatório ter uma educadora ou um educador de infância no berçário. Embora seja necessário que haja um responsável, não tem de estar lá permanentemente com as crianças. Portanto, é mais uma política pública que nós gostaríamos de alterar.
Mas então alguns exemplos servem para berçário, mas facilmente vocês veem a sua importância também nas outras salas de creche. Garantir que o clima relacional é positivo, ou seja, que as relações são próximas, que são afetuosas, que há respeito pela criança. E sabem que eu costumo fazer aqui muitas vezes o paralelismo como quando nós vamos ao médico. Quando nós vamos ao médico, quando vamos a cuidados da enfermagem, nós gostamos de ser cuidadas como pessoas e tratadas como pessoas. Gostamos que o médico nos diga: agora vou observar esta parte do seu corpo e que nos explique porquê. E a linguagem às vezes pode ser demasiado técnica e nós podemos não perceber alguns dos termos, mas gostamos que nos explique. Gostamos de ser tratados com respeito como pessoas. E então, em creche, independentemente da idade da criança com que estamos a trabalhar, é muito importante termos sempre isto presente. É uma pessoa e nós podemos ter grande impacto na vida daquela pessoa. Portanto, devemos respeitá-la como pessoa que é. Não é um bonequinho que nós pegamos para trocar fraldas e nem sequer dizemos nada, não é? É uma pessoa que ali está e que nós estamos efetivamente a contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento e para o seu bem-estar. Portanto, em termos de respeito, pretendemos que haja um tom calmo na conversa, que se pegue na criança suavemente, que haja muitos sorrisos, muitos risos, que se brinque e que, por outro lado, haja ausência de negatividade, não é? Que não haja um ambiente tenso. Já nem vou falar nas situações mais graves, como gritos, não é? Os gritos, obviamente, não devem existir numa creche. Depois, em termos de sensibilidade, então, o que é que nós pretendemos que aconteça? Que os adultos, auxiliares ou assistentes ou educadoras estejam atentas e focadas na criança. Claro que é bom que os adultos conversem uns com os outros, não é? Mas há momentos para que isso aconteça, não é? Há as pausas, o almoço, o fim da tarde, o início da manhã. Quando os adultos estão com as crianças na creche, a atenção deve ser maioritariamente dedicada à criança. Até porque muitas delas ainda não nos sabem dizer o que pensam e o que estão a sentir. Portanto, a observação é essencial e deve ser permanente. Também já falamos hoje em responsividade, não é? Ser capaz de responder às iniciativas da criança e ajustar as nossas interações e as nossas respostas aos sinais que a criança está a dar. E claro, quando a criança está aborrecida, devemos confortá-la da melhor forma possível e da forma mais positiva possível. Mas há outras dimensões que implicam uma grande intencionalidade educativa, como a facilitação da exploração. As interações que nós temos com bebés e crianças vão contribuir para a sua aprendizagem. Portanto, há aqui uma grande intencionalidade na nossa ação. A brincadeira, obviamente, não é? O estar implicado, estar envolvido, seguir os interesses da criança, proporcionar a possibilidade de escolherem, mesmo as crianças mais pequeninas podem escolher, mesmo aquelas que não andam ainda, se tiverem materiais diversos ao seu alcance, elas já podem escolher, podem apontar, às vezes até com o olhar, não é? Até com o olhar escolhem, fazem escolhas. Devem ter muitas oportunidades para explorar o seu ambiente, o seu contexto. É importante que se expanda a experiência da criança através de atividades, de brinquedos e de materiais ricos e diversificados. E claro que isto deve acontecer em todos os momentos do dia e sabem que em creche passa-se muito tempo em cuidados pessoais, não é? Eu já estive com algumas pessoas que estão neste projeto a falar sobre a importância dos momentos de rotina, não é? Do trocar a fralda, a alimentação, passa-se muito tempo, então tudo isto tem que acontecer em todos os momentos do dia da creche. E finalmente o apoio ao desenvolvimento da linguagem, à comunicação. É muito importante conversar, imitar os sons, ou começar por imitar os sons do bebê, mas depois alargar, não é? E utilizar
as palavras adequadas, sem infantilizar, não é? Não precisamos de dizer xixa em vez de carne, porque é carne que se chama, mesmo que se adeque o tom de voz que nós utilizamos, mas é importante utilizarmos um vocabulário rico, variado. É muito importante descrevermos aquilo que se está a passar, utilizar os nomes das coisas, não é? E conversar com a criança. Muitos adultos ficam desconfortáveis a conversar com um bebê que ainda não fala, mas isto é essencial, é extremamente importante, não é? Mesmo quando o bebê nos dirige o olhar, nós devemos conversar com a criança, ler livros, contar histórias, mesmo que a criança nos responda de uma forma que é não verbal. Ora bem, como já sabem, eu sou investigadora, além de professora, portanto, penso que também é meu papel trazer-vos hoje alguns resultados da investigação científica. Quando nós utilizamos o classe, e acabei de vos falar em 4 dimensões importantes do classe, temos notado algumas diferenças, não só em Portugal, mas também noutros países há esta tendência. Enquanto que, a nível do clima relacional e da sensibilidade, a média é relativamente moderada, quer dizer que há algum cuidado a este nível. Nas outras dimensões que implicam maior intencionalidade educativa, maior preparação, maior atenção, parece que a qualidade ainda não está nos níveis desejados. Então, neste gráfico podem ver a diferença que há entre o clima relacional e a sensibilidade e as outras dimensões de facilitar a exploração e a aprendizagem do bebê e o apoio à linguagem. Isto não é típico dos estudos em que eu estive envolvida, também se encontra noutras investigações, como por exemplo no projeto Quality Matters, que tem muitos resultados online e muitos recursos online que vocês podem consultar. Não é nada surpreendente para vocês, mas talvez seja surpreendente para quem toma algumas decisões a nível da legislação. A formação dos profissionais está associada à qualidade das creches. Portanto, é uma área em que devemos efetivamente investir. Melhor formação corresponde, ou há aqui uma associação a interações de qualidade mais elevada nas creches. Tal como ter menos crianças no grupo. Fica talvez para a mesa redonda, não é? Mas o rácio adulto-criança também tem efeito na qualidade das interações em creche. Em salas com qualidade mais elevada, as crianças estão mais envolvidas de uma forma positiva, brincam mais, prestam mais atenção, dirigem-se mais também verbalmente ou através de gestos e outro tipo de interação aos adultos, a outras crianças. E por outro lado, há menos conflitos, choram menos. É importante chorar, claro que sim, mas choram menos, estão menos aborrecidas, passam menos tempo a vaguear, não é? Com uma atenção que não é focalizada. Além disto, também se verificou que em salas com qualidade mais elevada, as crianças desenvolvem-se melhor nos vários domínios, nomeadamente a nível de comportamento adaptativo. Há muitos estudos, já com décadas, não é? E os Estados Unidos têm estudos já muito antigos que mostram isto, mesmo em termos longitudinais, que se ganha com a qualidade das creches a médio, a curto, a médio e a longo prazo. E alguns estudos já acompanham os adultos, não é? Crianças que estiveram em creches de qualidade variada, e verifica-se que, agora que têm 40 anos de idade, continua a sentir-se algum efeito de terem frequentado programas de elevada qualidade quando tinham 3 anos, 2 anos ou 1 ano. O que é que se verifica? Por exemplo, maiores níveis de envolvimento, melhores competências de comunicação, mais competências em termos de resolução de problemas e de motricidade fina, melhor vocabulário receptivo e expressivo, níveis mais elevados de desenvolvimento cognitivo, particularmente na dimensão verbal. Mas atenção, só a partir de um determinado nível de qualidade
é que conseguimos alcançar estes resultados positivos. E como a doutora Ana Mesquita referiu, nós podemos ter um efeito negativo na vida das crianças. E isto é uma enorme responsabilidade. Também se verifica que em creches em que há maior investimento, por exemplo, na transição para a creche, que é um momento muito importante, as crianças tendem a revelar maior bem-estar emocional. Também se nota o efeito da qualidade das creches, por exemplo, nas competências de autorregulação emocional. Vou-vos deixar com algumas pistas para reflexão e podemos voltar a estes tópicos na mesa redonda. Então, se há estes resultados ao nível da investigação, em Portugal, mas também noutros países, como podemos melhorar a qualidade das interações, particularmente naquelas áreas que parecem não estar tão bem desenvolvidas, como a facilitação da exploração, o apoio ao desenvolvimento da linguagem? Será possível restringir o tamanho dos grupos ou diminuir o número de crianças por adulto? E eu pus estes dois aspectos porque nós poderíamos conseguir melhores rácios com mais adultos na sala. Mas a partir de um determinado número também sabemos que ter mais adultos não ajuda. E se calhar vocês conseguem perceber porquê, mas ter 4 adultos na sala não vai ajudar. Precisávamos era de ter menos crianças com 2 ou 3 adultos. Então, que estratégias adotar, sabendo que, à medida que o número de crianças aumenta, a qualidade diminui. E nós temos um estudo em salas para bebés em que comparamos os primeiros 3 meses do ano, mais ou menos, com 6 meses após. E verificamos que a qualidade diminuía. Nas salas de berçário, porque nas salas de berçário temos bebés a entrar ao longo do ano, não é? Não temos o grupo completamente constituído em setembro. E era à medida que entravam mais crianças, também aumentava a heterogeneidade em termos de idades, não é? Mas neste estudo em particular, parecia ser o rácio adulto-criança a contribuir para a diminuição da qualidade, não é? Traz mais desafios de ter mais bebés na sala, obviamente. Como podemos potenciar o trabalho de cooperação entre educadoras e auxiliares, ajudantes, assistentes, não é? São muitos os nomes utilizados, mas para aquela pessoa que não é educadora de infância e que passa tanto tempo com os bebés e com as crianças. E passa muito tempo com os bebés e as crianças em momentos em que a educadora não está. Como proporcionar também a formação aos profissionais, uma formação contínua, não é? Como proporcionar o desenvolvimento profissional e que formação, para que ela seja significativa. E também há investigação a este nível, não é? A formação em contexto parece ser mais relevante. Precisamos de mais formação que aborde questões relacionadas com interações, com desenvolvimento, embora ter formação básica a nível de primeiros socorros seja importante. É importante, mas não podemos ficar por aí e não podemos ficar por voltar no ano seguinte a fazer formação sobre primeiros socorros e dali a 2 anos outra vez sobre primeiros socorros, porque parece que fica sempre para segundo lugar ou para terceiro lugar a formação sobre desenvolvimento, não é? Sobre práticas pedagógicas de elevada qualidade, sobre a organização dos espaços, por exemplo, sobre a acessibilidade dos materiais. E aqui um desafio para cada uma de vocês pensar no fim de semana ou durante a semana. O que gostavam vocês de tentar melhorar nas vossas interações? E quando vão fazer isso? E como? Ainda vamos... antes de terminar, gostava de vos dizer que temos muitos recursos online elaborados em conjunto com outras instituições ou mais pela Escola Superior de Educação. Podem procurar o site familiacreche.ese.ipb.pt, o blog primeirosanos.pt, o projeto Participa, que foi coordenado pelo ISCTE,
ou o projeto PBS, que está a ser coordenado por mim e que é um projeto internacional. Em geral, nos projetos financiados pela agência Erasmus+, todos os recursos ficam online gratuitamente, portanto, sugiro que vocês procurem. Ainda vamos voltar a falar, mas eu quero dizer outra coisa. Quero agradecer a vossa atenção, claro, e deixar aqui uma mensagem de que cuidem muito bem de vocês. Porque se não cuidarem bem de vocês, do vosso bem-estar, da vossa saúde, então também será muito mais difícil estarem bem nas creches ou nos jardins de infância onde trabalham. Até já. Muito obrigada.